2020 foi um ano complicado, com o vírus da Covid-19 se espalhando e o início dos lockdowns. Na época, o mundo todo prestou uma atenção especial na China, não somente por conta das acusações de que o vírus tivesse se originado lá, mas também por conta das severas medidas sanitárias que foram adotadas pelo regime chinês contra sua população. Quem se lembra, por exemplo, daquelas imagens das pessoas sendo trancadas dentro de casa? Bom, agora, em agosto de 2025, com o surto de chikungunya se espalhando rapidamente pelo sul da China e uma resposta das autoridades chinesas que é bem similar àquelas que foram adotadas durante a Covid-19, a população está começando a se preocupar, justamente que o regime chinês possa adotar as mesmas medidas daquela época. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e vou te trazer mais informações sobre isso. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Agora, sobre a questão do vírus, mais de 7 mil casos da doença já foram registrados até essa quarta-feira em mais de 10 cidades da província de Guangdong, que fica ali no sul da China, sendo que o primeiro caso apareceu no dia 8 de julho. Isso de acordo com o Centro Provincial de Controle e Prevenção de Doenças de Guangdong. Boa parte desses casos estariam concentrados na cidade de Foshan, que fica perto de Hong Kong, um importante centro comercial. Falando agora sobre essa doença que está se espalhando, o nome dela é febre chikungunya. Ela é uma doença viral transmitida principalmente por mosquitos. As pessoas afetadas por essa doença enfrentam sintomas semelhantes aos da dengue, apresentando, por exemplo, sintomas de febre, dores articulares intensas, dores musculares, dor de cabeça, fadiga e erupções cutâneas. Atualmente, não existe um tratamento antiviral específico para a febre chikungunya. Já os falecimentos pela doença são raros, mas acontecem, especialmente entre pessoas mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas de idade ou aquelas com problemas de saúde pré-existentes. Mas agora eu quero trazer a atenção de vocês para um ponto. Isso porque, além das preocupações com o aumento dos casos do vírus no país, principalmente ali na região sul, o que está chamando a atenção é a resposta das autoridades chinesas. Isso porque elas estão adotando medidas de controle sanitárias semelhantes a algumas medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19, o que está deixando a população com medo de que esses lockdowns possam ser novamente impostos no país. Vamos conferir os detalhes disso. No dia 31 de julho, o Departamento de Resposta e Emergências Médicas da Comissão Nacional de Saúde do regime chinês emitiu um aviso urgente em todo o país. Este aviso continha detalhes sobre como serão feitos os diagnósticos e o tratamento para o surto da febre chikungunya. No aviso, as autoridades centrais afirmaram que atualmente não há vacina contra o vírus disponível no país e que medidas de quarentena devem ser tomadas para casos confirmados de chikungunya e até mesmo para quando houver apenas a suspeita de que a pessoa esteja contaminada. Muitos cidadãos chineses têm compartilhado, inclusive, as suas experiências nas redes sociais, com essas medidas de controle que têm sido adotadas pelo regime chinês. Por exemplo, um morador de Foshan, que foi infectado com o vírus da chikungunya, postou um vídeo nas redes sociais alegando que ele não teria sido autorizado a deixar o hospital de Longjiang, no distrito de Shunji, após fazer um exame de sangue que teria comprovado que ele teria chikungunya. Já outro morador disse em um vídeo que ele está de quarentena forçada em um hospital há 4 dias, com a equipe médica monitorando ele 24 horas por dia. O vídeo mostra, inclusive, os seguranças no local da quarentena. Enquanto isso, no dia 29 de julho, as autoridades locais em Foshan, que foi aquela cidade mais afetada pela febre da chikungunya, iniciaram uma resposta emergencial de saúde pública nível 3. Um breve parênteses, na China existem 4 níveis oficiais de resposta no setor de saúde, sendo que o nível 1 é o mais grave e o quarto é o menos severo. Agora, os moradores de Foshan disseram à mídia local que receberam um aviso oficial de que o governo iria realizar testes em massa na população para saber quem estava ou não contaminado com o vírus. Alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais chinesas mostram moradores de Guangdong fazendo fila para realizar esses testes. E alguns outros mostram que equipes de prevenção de epidemias do governo estão pulverizando produtos em Foshan para matar os mosquitos. Já outras pessoas fizeram publicações nas redes sociais dizendo que os testes em massa e as longas filas em Foshan lembram muito as longas filas para testes durante a pandemia da Covid-19. Esse medo da população de que os lockdowns possam ser impostos novamente pelo regime chinês não é para menos, já que os confinamentos impostos pelo regime durante a Covid-19 se estenderam por muito tempo e foram muito severos.
Quem acompanhou de perto os desdobramentos dos lockdowns na China se surpreendeu, por exemplo, ao ver cenas de policiais chineses selando as portas de moradores para que eles não pudessem sair de casa. Ou mesmo quem acompanhou aqueles vídeos de moradores pedindo socorro, dizendo que por conta deles não poderem sair de casa, eles estavam ficando sem comida. Em 2022, intensas manifestações conhecidas como o Movimento do Papel em Branco tomaram o país. Elas pediam o fim das severas políticas de lockdown na China. Essas manifestações eclodiram justamente depois que moradores morreram dentro de um prédio em chamas em Urumqi, na região de Xinjiang. E isso aconteceu porque justamente os bloqueios feitos ao redor do prédio e nas fechaduras dos apartamentos impediram que os socorristas pudessem atender todos os moradores. A pressão dessas manifestações, somada ao fato de que a questão econômica da China estava começando a enfrentar vários desafios, fez com que o regime chinês decidisse encerrar essas restrições de lockdown. Voltando agora para o surto atual de chikungunya que o país está vivendo, Pequim e Macau foram outras regiões que registraram casos do vírus, mas o foco tem sido realmente na província de Guangdong. Enquanto isso, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta de viagem de nível 2 no dia 1º de agosto, aconselhando as pessoas que planejam visitar a China a tomarem precauções reforçadas justamente por conta desse surto significativo do vírus chikungunya na cidade de Foshan. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde trouxe à tona preocupações sobre essa epidemia do vírus chikungunya na China. A OMS disse ter notado os mesmos sinais de alerta precoce observados antes de um grande surto há 2 décadas, que infectou mais de 5 milhões de pessoas. A doutora Dayana Rojas Álvares, que é uma médica da OMS, disse o seguinte no dia 22 de julho. Estamos pedindo medidas urgentes para evitar que a história se repita. Não há tratamento específico para a chikungunya, então as pessoas precisam evitar picadas de mosquito. Já o Dr. Chen Yuan-Yu, que é um médico especializado em doenças infecciosas que trabalha em Taiwan, disse o seguinte para o Epoch Times americano, que se a epidemia continuar a piorar, há uma grande chance de que mais países comecem a emitir alertas de viagem, assim como os Estados Unidos. No entanto, ele afirmou que é improvável que haja realmente proibições de viagem, pois esta é uma doença com baixa taxa de mortalidade e baixa taxa de casos graves. De acordo ainda com Chen, as medidas de prevenção envolvem principalmente o monitoramento e o rastreamento das pessoas que apresentem os sintomas da chikungunya. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida e também o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.